Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de São Luís, rei da França. São Luís é um grande santo, um grande homem, que deixou um exemplo muito bonito de amor a Deus, amor à Santa Igreja e também, de um modo muito especial, nos conselhos que ele deixa para o seu filho, nos escritos que ele deixa aconselhando o seu filho em como ser um bom rei, ele também demonstra um amor à justiça e aos pobres. São Luís é, de fato, um exemplo para nós de como nós vivermos bem o nosso estado de vida. Às vezes nós temos a impressão de que algumas determinadas atividades não favorecem para a vivência da santidade. Isso é um erro muito grande. Por muito tempo, algumas pessoas atribuíam até mesmo a obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? O empenho pela santidade a padre e freira. Não, quem tem que ser santo é padre e freira, né? Nós que vivemos a vida cotidiana não tem como sermos santos. E isso é uma grande mentira e, na verdade, é uma grande deturpação do Evangelho, porque todos os batizados são chamados à santidade, né? É dizer, mas padre reza mais, freira reza mais, né? Tem mais tempo para isso. Então eles vivem a santidade e a quantidade de santos são bastante evidentes na maioria que viveram a vocação sacerdotal, episcopal e assim por diante, ou também da vida religiosa. Porém, existem grandes santos que nos mostram que a vida cotidiana deve ser o lugar da nossa santificação. E São Luís, rei, é um exemplo muito bonito sobre isso. São Luís, ele tinha uma organização do seu tempo que, para mim, é muito inspirador. São Luís dividia o dia dele em três partes. Dia com 24 horas, 3 partes de 8 horas. Uma terça parte do seu dia ele dedicava ao trabalho, aos serviços do reino, ao reinado. Uma outra terça parte do seu tempo ele dedicava às refeições e ao descanso. Tem que dormir, né? Dormia, comia. 8 horas do dia era dedicado ao seu cuidado pessoal. E 8 horas do dia, as outras 8 horas, a terça parte do dia, ele dedicava à oração. Porque ele dizia, tanto quanto eu trabalho, eu devo rezar. Tanto quanto eu cuido da minha saúde, daquilo que é próprio meu, eu devo dedicar também a Deus. Veja, um rei que muito provavelmente tinham afazeres muito mais importantes do que os meus, e muito mais afazeres. Ele dedicava 8 horas do dia para o reinado, 8 horas do dia para o seu cuidado pessoal, refeições e noite de sono, e 8 horas do dia para a oração. Eu faço muita coisa, eu não tenho tempo de rezar. Não tenho 20 minutos para rezar um terço, eu não tenho 10 minutos para meditar a palavra de Deus, não tenho 1 hora por semana para ir à missa. São Luís, rei de França, é um exemplo para nós de que isso é uma boa desculpa para não nos dedicarmos a Deus. Então ele, nesse sentido, é um grande exemplo. E ele escreve uma carta para o seu filho. E nessa carta para o filho, ele diz então ao filho as coisas mais importantes às quais ele deveria dedicar o seu tempo e se preocupar. E ele enfatiza algumas coisas. Primeiro, ele diz ao filho dele que deveria amar a Deus acima de todas as coisas e a Santa Mãe Igreja. Veja, ele era rei da França e ele dizia que deveria ter o Papa como um pai espiritual. Então, amar a Deus e amar a Igreja. Segunda coisa, olhar com um carinho muito especial para com os pobres. Ele dizia, quando você tiver que julgar uma causa entre um pobre e um rico, comece protegendo o pobre. Olha que bonito, comece protegendo o pobre, até que a verdade venha à tona e a justiça seja feita. Porém, sempre resguarde o mais pobre.
E por último também ele dizia sobre a justiça. Seja justo, seja santo, seja correto. São conselhos para um filho, mas são conselhos para um cristão, que nós também aprendamos de São Luís, rei de França, a vivermos essas disposições na nossa vida. Muitas vezes, quando nós dizemos que não temos tempo, no fundo, nós estamos dizendo que aquilo não é uma prioridade. Tempo nós temos para aquilo que é importante. A pergunta é: o que é importante? Essa é a grande pergunta. Nós sempre vamos ter tempo para aquilo que é importante. Nós temos 24 horas no dia. O que eu faço o dia inteiro? Aquilo que é importante para mim eu tenho tempo. A minha pergunta é: o que é importante? O que é importante na minha vida? O que tem sido prioridade na minha vida? Onde eu tenho gasto as minhas energias, o meu tempo, a minha disposição? Nós sempre teremos que fazer escolhas, porque nós não conseguimos fazer tudo o que nós queremos ou o que gostaríamos de fazer. Porém, sempre aquilo que é o mais importante para nós vai ter a nossa prioridade, vai ter o nosso tempo. Então, tenhamos isso no coração. Só para fazer um comentário aqui sobre a primeira leitura. Olha que bonito que São Paulo nos fala, né? Bem sabeis como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos, para que vos comporteis de modo digno de Deus. São Paulo nos diz que quando um pai corrige o filho, ou quando ele, na posição de apóstolo, corrige o seu povo, é o amor demonstrado de um pai para com o filho. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, ainda era demonstração e as pessoas entendiam como uma demonstração de carinho quando alguém corrigia o seu irmão, quando corrigia o outro e indicava o caminho correto. Hoje é um pouco mais difícil nessa mentalidade que nós temos, de que cada um tem a sua razão, cada um tem a sua verdade, eu estou certo. Se o padre disse, o papa disse, o bispo disse, alguém diz, olha, o caminho não é este. Alguns não conseguem se colocar na posição de filhos e ver que Deus, através daquela situação, está me ensinando e me corrigindo. Isso é algo bastante triste, porque nós percebemos que muitas pessoas, por causa do orgulho, por causa da autossuficiência, de se acharem autossuficientes mesmo, claro, podem corrigir os seus próprios erros, podem conduzir as suas próprias vidas, e nós vemos caminhando num abismo e não recorrem à ajuda e não permitem que a ajuda chegue até aquelas pessoas. Tem uma historinha, não sei se vocês conhecem, mas é bastante interessante, de uma pessoa que estava numa situação de enchente, a cidade estava toda tomada de água, a pessoa estava no telhado da casa dela, a água subindo, aquele perigo terrível, e ela rezava para Deus e dizia: Senhor, salva-me. E ela tinha fé e certeza que Deus a salvaria. Ela dizia: eu sei que Deus vai me salvar. E clamava: Senhor, salva-me. Aí de repente passou uma pessoa num bote inflável, disse: amigo, venha comigo, vamos, essa enchente vai tomar conta e você, é perigoso você morrer aqui, vamos embora. E aí a pessoa disse: não preciso subir nesse bote, porque Deus vai me salvar. Eu tenho fé e a minha fé me diz que Deus vai me salvar. Aí o bote foi embora. Daqui a pouco veio um barco da guarda civil, dos bombeiros: meu amigo, por favor, venha conosco, é muito perigoso você ficar aí, a enchente está subindo e você pode morrer. E ele disse: não, eu tenho fé que Deus vai me salvar, não preciso subir nesse barco. E o barco foi embora, a enchente subiu e o homem morreu. Quando chegou no céu, chegou bravo: Senhor, eu confiei no Senhor, eu acreditei que o Senhor fosse me salvar e o Senhor não me salvou. Deus olhou para ele e falou: eu mandei um bote, mandei um barco, você não subiu nenhum dos dois? Deus nos salva, mas Ele usa meios para nos salvar. Nós vamos chegar no céu e dizer: Senhor, o Senhor nunca me corrigiu, eu não sabia que estava errado. Como não? Eu mandei alguém falar para você que aquela atitude não era boa, você ficou bravo com a pessoa. Um padre te corrigiu, você não voltou mais naquela igreja porque ficou bravo com o padre.
Nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos, para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Que nós sejamos esses filhos obedientes, esses filhos que reconhecem a voz do Pai, reconhecem a voz do pastor, e assim possamos todos juntos, como também esse grande santo nos ensina, São Luís, rei de França, todos juntos a cantarmos no céu as glórias de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.